Bandeiro Mateus, diga para nós de que forma nós podemos distinguir uma profecia divina de uma manipulação religiosa. Muito bom, é uma boa questão e tal. Eu só queria realçar em algum ponto que estava-se a falar aqui, dizer que Moçambique já está de luto há tanto tempo. O país nunca esteve num estado bom já há tanto tempo e tudo isso inclui mortes diárias. Exato. O fluxo de mortes subiu muito, as crises estão elevadas. Estamos a receber mais a profecia de um luto que vai acontecer no nosso território nacional. Eu não saberia dizer no concreto, porque um país que já está de luto, nós aqui recebemos luto, estamos de luto, nós só precisamos sair do luto. Nós só precisamos sair do luto. Estamos de luto já há tanto tempo. Eu digo uma coisa, se amanhã acontece uma coisa, ninguém mais se espanta. Exato. Depois de tanta coisa impossível, incrível, que tem estado a acontecer no nosso país, no meu belo Moçambique, será que pode existir alguma coisa que pode nos espantar agora, se vier a acontecer? Não há. Então, o que nada que venha não vai espantar o povo moçambicano. É que eu não acho que possa surgir uma coisa pior do que já que Será tem estado... que os moçambicanos já estão tão calejados de modo que tudo o que vem não faz nenhuma diferença? Minha cara Flora, é tão infeliz dizer que há coisas que não são de serem normalizadas, mas a nossa vida atual, ou melhor, a nossa vida atual de uns tempos para cá tem sido normalizada em moldes que não são muito saudáveis, está a perceber? É só você ver, por exemplo, o que tem acontecido de as pessoas, por exemplo, eu acompanhei algum tempo atrás sobre uma pessoa que morreu na Baixa da cidade, ficou 3 dias ali, estatelada, todo mundo passando por ali, ninguém estava lá. As pessoas se habituaram a coisas muito fora do padrão. Mas tudo isso por quê? Porque nós estamos de luto. Uma pessoa que nunca saiu de luto tem probabilidade de alimentar a escuridão. Então, o nosso país está nesse estado e nós somos membros desse país. Vamos enlouquecendo e vamos sofrendo esse luto até onde der, está a perceber? Então, eu não vou acreditar tanto que a gente tenha que esperar algo mais pior. Talvez a possibilidade que pode vir a acontecer é de vir a surgir um milagre que a gente acha impossível de acontecer. Muito bem, já respondendo aqui a nossa questão de como é que nós podemos discernir, não é? Uma profecia divina de uma manipulação religiosa, tenha bondade. Muito certo. O que acontece é que quando o assunto é profecia tem o seu espaço, tem o seu modo e tem a sua privacidade. Então, quando é uma situação, eu me lembro há algum tempo atrás, quando em algum momento eu ainda estava a crescer, estávamos em igrejas proféticas, quando tivesse uma situação que tivesse que se falar a alguém, havia momentos proféticos e momentos de louvor. Exato. Então, quando estivesse naquela altura das profecias, as pessoas eram indicadas e separadas para um lado, está a perceber? Fechava-se o culto e depois as pessoas ficavam por mais um tempinho, onde o profeta falava com cada pessoa na sua privacidade. Isso é que se chama de uma profecia. E as profecias não eram lançadas assim ao público? Não. Eram separadas as pessoas para um lado e cada uma dessas pessoas, se fosse um casal, era o casal a sentar e havia também uma decência na maneira de comunicar essa profecia. Isso é que se chama de uma profecia. Então, aonde isso se atropela, depois vamos apanhar um Mateus que vai parar, dizer que, olha, Enoque Baúli, você conhece uma Maria do ferroviário? E depois ele disser, sim. Eu dizer, saia dessa mulher porque a tua esposa está a sofrer porque você amantiza com ela. Podemos considerar isto uma profecia? Não, isso não é uma profecia, isso é uma manipulação. Okay. É aí onde já entra em algum momento a parte onde nem foi um dado de verificação espiritual, mas uma informação que eu tinha, estás a perceber? E depois pus lá para poder fazer funcionar. Então, há muita profecia que não é profecia, mas é baseada em informações que são coletadas dentro de um certo seio para poderem serem usadas para poderem manipular alguém. Eu, algum tempo atrás, estive a falar aqui sobre uma situação de uma certa igreja que mandava os seus servos de noite para irem para casas de pessoas, chegarem a inteirarem assuntos
e depois profetizarem, sim, e você acordar, apanhar aquele assunto e depois ir apanhar uma profecia e acreditar realmente que era uma profecia enquanto Tendo não em era. conta que é algo que já foi manipulado. E o tal dito profeta é que sabia, tinha informação e sabia que aquele assunto foi montado em casa do Mateus, do Baúl, em casa do João e do Antônio. Mas Está a devemos ou perceber? não acreditar, mais uma vez eu lhe faço a questão, com tudo isto que está a dizer, nós devemos acreditar ou não nas profecias? Ainda vou mais fundo. Haviam certas profecias de pessoas desempregadas que a pessoa era dada para poder fazer essa tal sementeira de semear e depois de 2, 3 tempos a pessoa tinha lá os dados do CV que a pessoa tinha e depois eu, o tal pastor ou o tal profeta, contactava uma companhia que sabia que funcionava daquele jeito e dizia, olha, dá emprego, isso aqui a gente fecha uma bolada. 2, 3 tempos a pessoa está a Os receber profetas emprego. têm feito isso. Estamos a falar daquilo de igrejas com capacidade, aquelas igrejas que funcionam Curandeiro com tudo, menos Mateus nada. está a perceber? dizer que, em parte, alguns profetas são mafiosos, são manipuladores. Sim. É o que está a dizer. Sim. Categoricamente. Sim. Então, o Que que fecham negócio com algumas empresas Claro. e andam aí a extorquir o bolso dos seus filhos na fé. E veja que se você consegue, por exemplo, você semeou muito, depois conseguiu a realização daquele currículo que ficou com seu pastor por um tempo, e depois o currículo lá foi funcionar, porque uma chamada milagrosa entrou, você Chamada realmente vai... milagrosa. Sim, e depois no final do dia, ali tem uma coisa que se falou, vamos fazer um tratamento, um tempo de uma oração X, se esse emprego acontece, depois volta e vamos, você vai ter que semear num sentido X. Então, aquele tipo até acerta o salário que tu vais lá ter. Esta pessoa Então, está a ser manipulada e, em algum momento, se Sim, não sim. mais contribuir com a sua semente, Experimenta- vai perder o emprego. Perde o emprego, sim. São casos que estão É comprovados. melhor prestarem Então, bem atenção nestas igrejas. Então, há tipos também de profetas que vão profetizar de que você é enfeitiçado em casa, sai de casa. Quem vive sem família, gente? Se eu fugir daqui e ir viver, digamos, em norte, para fugir do espírito da minha família que está aqui em Maputo, olha, se for uma questão espiritual, nem que eu esteja aonde, no topo da montanha mais alta que existe, o feitiço da minha família é de me apanhar, está no sangue. E nós ainda acreditamos nessa situação de que, fugindo de casa, nós vamos ficar salvos. E você não fala com o irmão, não fala com a família, não Curandeiro fala com Mateus, nada. nós temos em conta que profecias são revelações que vêm da parte de Deus. Será que está a dizer, em outras palavras, que um profeta não tem a legalidade, não tem a autoridade de cancelar uma maldição na sua vida? Aí está muito interessante o que está a dizer. Uma profecia tem que vir também com uma solução. Está a perceber? Exato. E muitas das vezes essas profecias não vão dizerem que você tem... As esposas que saíram dos lares porque o pastor ou o profeta disse, deixa esse marido, com esse marido não tem futuro. Já vimos isso. Por que ele não procurou ver o espírito que está no meio lá a criar esse problema e solucionar aquele espírito e unir essas pessoas? Se eu tenho uma mãe feiticeira, infelizmente, por que não cancela-se esse feitiço e eu fico com minha mãe em vez de me dizerem que eu tenho que sair da casa da minha mãe? Uma pessoa que sentir saudades dela, e chega um momento que ela morre, eu nem tenho coragem de ir lá poder enterrar a minha mãe, porque ainda estou a seguir o medo da maldição que lá foi dita. Então, esse tipo de profecias que intimidam as pessoas, metem limitações na vida das pessoas e não põem soluções lúcidas, são questionáveis. Agora, uma profecia de verdade, há um espaço, eu tenho dito, nós somos seres espirituais também. Todo mundo tem um estado espiritual. É só usar um pouco de bom senso comum, analisar. Essa profecia que foi me dada, será que ela funciona? Se for uma pessoa muito atenta, você vai perceber realmente que é uma profecia funcional. Mas Muito essas que andam a nos dizerem coisas, eu não vou acreditar muito se alguém me disser que eu amanhã de manhã vou andar de um BMW enquanto nem bicicleta tenho, nem emprego Muito bem. tenho. Sinceramente. Muito bem, obrigada, Curandeiro Mateus. Ei, Curandeiro Mateus está nervoso, gente. Não estou. Só estou a explicar bem uma questão Muito que todos bem. nós precisamos de estar Obrigada atentos. por sua explanação.